Siempre los aplausos para Jesús, gracias. Muy bien. Sempre esses Sempre. aplausos para Jesus. Sim. Obrigado. Aplausos para Jesús por ti y por mí, Aplausos para Jesus por aquilo que Ele faz em ti e em mim. porque tuvo tanta misericordia que hizo muchos milagros contigo y conmigo. Porque Ele teve tanta misericórdia que fez tantos milagres contigo e comigo. Y nos sacó de la maldad más terrible que hay en este mundo. E Ele veio sacar-nos da maldade mais terrível que existe neste mundo. Así que eso lo hace Él, no lo hacemos nosotros. Assim que isso é algo que Ele faz, nós não o fazemos. Y por eso seguimos dándote las gracias, Padre, Por isso continuamos a dar-te as graças, por Pai, tu misericordia, pela tua misericórdia, tu bondad infinita, pela tua infinita bondade, tu paciencia con a nosotros. tua paciência conosco. Perseveras y perseveras en Perseveras e cambiarnos, perseveras em en mudar-nos perfeccionarnos. e aperfeiçoar-nos. Y sigues en tu plan de hacernos a tu imagen y E semejanza. continuas com o teu plano de fazermos a tua imagem e semelhança. Señor, muchas gracias porque nos instruyes, nos inspiras, nos redarguyes, nos corriges. Senhor, te agradecemos porque continuas a inspirar-nos, a redarguir-nos, Senhor, a instruir-nos. Y si es necesario, nos disciplinas y castigas, porque nos tienes por hijos. Se é necessário, então disciplinas-nos e castiga-nos, porque tu nos tens por filhos. Sigue haciendo tu voluntad en nosotros. Continua a fazer a tua vontade em nós. Señor, solo queremos tu voluntad porque sabemos que es perfecta. Senhor, somente queremos a tua vontade porque sabemos que Ele é perfeita. Pero a veces vamos en contra de tu voluntad. Pero às vezes nós vamos de encontro à tua vontade. Nos guiamos por sentimientos y razonamientos Senhor, guiamos por sentimentos e razoamentos y no acertamos. e não acertamos. Sigue perdonándonos, Padre, Continua a perdoar-nos, cada Pai, día. a cada dia. Y sigue, Dios mío, iluminándonos con tu luz admirable, Segue, meu Deus, a iluminar-nos, Senhor, com a tua luz que é admirável. enseñándonos tu sabiduría. A ensinar-nos a tua sabedoria. Eres nuestro Maestro perfecto, Tu és Jesús. o nosso Mestre perfeito, Jesus. Somos tus alumnos, E Señor. nós somos teus alunos. Queremos aprender más y más de E ti. queremos aprender mais e mais de ti. Muchas gracias, Padre, Te agradecemos, por Pai, este congreso, por este por congresso, tus siervos, pelos teus servos, por los que han predicado por aqueles que já pregaram y los que tienen que predicar. e aqueles que ainda têm que Bendice pregar. también a los ministerios de alabanza. Senhor, abençoa também aos ministérios do Señor, y louvor. sigue obrando y extendiendo este ministerio por todo el mundo. Senhor, segue a operar e segue a estender este ministério por todo o mundo. Sigue añadiéndonos, Dios bueno, los recursos y los obreros, Continua a acrescentar-nos os recursos e os obreiros. porque nos has enloquecido de amor con tu pasión, con tu visión. Senhor, porque nos enlouquecestes de amor com a tua paixão, com a tua visão. Y el entusiasmo de tu espíritu sigue empujándonos cada día. Senhor, e o entusiasmo do teu Espírito continua a impelir-nos a cada dia. Confiamos por eso que tú seguirás haciendo tu obra milagrosa con nosotros, Assim confiamos por isso, tu continuarás a fazer a tua obra milagrosa em nós. porque es tuya esta obra, Porque esta obra é tua, no es de ninguno de nosotros. não é de nenhum de nós. Solamente tú has podido hacer estas Somente maravillas, tu pudeste fazer estas maravilhas. cambiar nuestro corazón Mudar o nosso coração y enamorarnos. e apaixonar-nos. Gracias, Padre. Obrigado, Pai. Seguimos entregados a ti. Continuamos a entregar-nos a ti. Pedimos ahora que bendigas tu E palabra, pedimos agora a bênção sobre a tua palavra. que edifiques a cada uno E que possas edificar a cada por medio de tu espíritu. por meio do teu Espírito. Gracias. Te agradecemos. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Sabiduría. Sabedoria. Algunos piensan Alguns pensam que la sabiduría consiste fundamentalmente en dar buenas respuestas. que a sabedoria consiste fundamentalmente em dar boas respostas. Porque eso significa que sabes y entonces
respondes. Porque isso demonstra que tu sabes e então respondes. El problema es que en esa actitud de solo dar respuestas, O problema está é que nessa atitude de somente dar respostas, pues entonces ya has llegado a un tope de sabiduría. então já chegastes a um topo de sabedoria. Y repites esas respuestas como ya lo sabes. E repetes essas respostas como já as sabes. Mucho más importante es hacer las sabias preguntas Mas muito mais cada importante dia. é fazer as perguntas sábias a cada dia. Y así podremos crecer en la sabiduría de Dios. Porque dessa forma poderemos crescer na sabedoria de Deus. Marcos 9, 30 a 32. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queriam que alguém os soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Tenían miedo de preguntarle. Tinham medo de perguntar-lhe. Y entonces continuaron todo el tiempo con Jesús sin hacerle la gran pregunta. E continuaram então todo o tempo com Jesus sem fazer-lhe essa grande pergunta. ¿Cómo que has de estar muerto y resucitar? Como é que tu irás então estar morto Eso e es, ressuscitar? eso es tremendo, Jesús. Isso é algo tremendo, não, Jesus? Y como no le hicieron la pregunta por miedo, E como por causa do medo não lhe fizeram a pergunta, porque en realidad les sobrepasaba ese milagro y esa situación. porque na realidade sobrepassava-lhes esse milagre e essa situação, não entendiam. Y aunque conocían la Torá, no le habían interpretado bien Isaías 53. E mesmo que eles conheciam a Torá, eles não tinham feito uma boa interpretação daquilo que está escrito Así em que Isaías resulta que 53. cuando murió Assim que Jesús, acontece quando morreu Jesus, se quedaron destrozados. então eles ficaram totalmente Se quedaron destroçados. destrozados. Ficaram aí prostrados. Tuvieron miedo a preguntarle. Eles tiveram medo de perguntar-lhe. No es que Jesús no quería que le preguntaran. Não era que fosse que Jesus não queria que eles lhe Un perguntassem. buen maestro siempre quiere que sus alumnos le hagan preguntas y preguntas. Bom mestre sempre quer que os seus alunos continuem a fazer-lhe mais perguntas e mais Y perguntas. si esas preguntas son tontas, el buen maestro dirá, aprende a preguntar así, así y así. E se essas perguntas forem perguntas tontas, então o bom mestre dirá: aprende a perguntar, aprende desta forma e desta forma. El miedo es lo que produce en los niños el mayor fracaso pedagógico y de aprendizaje. O medo é aquilo que produz nas crianças o maior fracasso a nível pedagógico e de aprendizagem. Observa a los niños que no hacen preguntas es porque tienen miedo. Observa as crianças e verás que aquelas crianças que não perguntam é porque têm medo. Porque lo natural en los niños es pasarse de hacer preguntas. Porque aquilo que é mais natural nas crianças é que elas sobrepassem em fazer perguntas. Yo tengo a mis nietos que me preguntan y me preguntan. Eu tenho os meus netos e eles perguntam-me e voltam-me a perguntar. Y tengo que tener la paciencia por entender que sus preguntas no son tan profundas como las que yo le tengo que hacer a Dios. E tenho que ter paciência e entender que as perguntas que eles me fazem não são tão profundas como aquelas perguntas que eu lhe tenho que fazer a Deus. Así que también los adultos por miedo no preguntan. Assim que também os adultos, por causa do medo, não perguntam. Y han sido a lo mejor ignorantes en muchas áreas de la vida hasta llegar incluso a la vejez. E pode acontecer que possam ser ignorantes durante grandes períodos da sua vida, inclusive até chegar à velhice. Como ha dicho Ramón, también los adultos no preguntan por orgullo. Também, tal como Ramón ilustrou e disse, também os adultos não perguntam por causa de orgulho. ¿Cómo voy a descubrir que soy ignorante en esto y en aquello y en lo demás allá? Mas como é que é possível? Como é que eu vou manifestar que sou ignorante nesta área, naquela área e noutra mais além? Y entonces salen temas de conversación Então iniciam-se temas de conversas y sale el tema de la aeronáutica e sai tema que, por exemplo, pode ser a aeronáutica. y son como ingenieros de aeronáutica E de hablando. repente parecem engenheiros de aeronáutica a falar. Y entonces ahí se explayan siempre respuestas y muchas de ellas
falsas, equivocadas. E aí espaldaram-se dando respostas e mais respostas, dando respostas que grande parte delas são enganadas. En lugar de decir con humildad, perdóname, de aeronáutica sé menos, pues oye, que un topo. Em vez de ter a humildade de reconhecer e dizer, bom, na realidade eu da aeronáutica tenho menos ideia do que uma doninha. Porque un topo solo mira por debajo tierra, no en el aire. Porque uma doninha anda aí debaixo da terra, não anda a olhar para cima, olha sempre para baixo. Humildad. É ter humildade. Y si hay un tema interesante, E se há um tema que é um tema en interessante, lugar de hacernos los sabios, em vez de tratar de mostrar-nos que como es la sábios, tendencia natural, carnal de todo ser humano, que é a tendência natural e carnal de todo o ser humano, en lugar de eso, oye, me interesa ese asunto, tú tienes experiencia, háblame. em lugar Como es eso? de reagir assim, é melhor que, olha, isso é interessante, mas eu não entendo, será que podes falar acerca disso? Vivimos en un mundo en el que hasta las conciencias están ciegas con la oscuridad. Vivemos num mundo no qual as consciências estão cegas pelas trevas. Y una de las destrucciones del diablo actualmente en el mundo E uma das maiores destruições do diabo que atua neste mundo es la filosofía. é a filosofia. Y cuidado, E há que ter cuidado. yo no voy a hacer un parangón y no voy a hacer una exaltación de la filosofía. Eu não vou fazer uma exaltação e uma dissertação da filosofia. A mí me zumbó la cabeza la filosofía. A minha filosofia veio a afetar-me a mente. Pero cuando no tienes respuestas Mas tu, quando não tens respostas y no conoces a Dios, e não conheces a Deus, lo que ha puesto Dios en el hombre, aquilo que Deus colocou no homem, en su conciencia, na sua consciência, es la reflexión, é a reflexão, el análisis, a análise, la búsqueda de la verdad. a procura da verdade. Y eso es el filosofar, E isso é filosofar, en el buen sentido. num bom sentido. Porque todas las filosofías Porque todas as filosofias tienen como fundamento tres preguntas. têm como fundamento três perguntas. ¿Quién soy? Quem sou eu? ¿Qué hago aquí? O que é que eu faço ¿A aqui? dónde voy? E aonde é que eu vou? Y de ahí desarrolla después toda clase de lucubraciones E depois daí é desenvolvido toda a clase de locuções y de ramas eloquentes filosóficas, e de ramas filosóficas, como el platonismo, como o platonismo, como, bueno, pues el agnosticismo, o agnosticismo, o como el gnosticismo de o conocimiento, gnosticismo de y conhecimento muchas ramas filosóficas e muitas ramas filosóficas que no es cuestión de mencionar. que não há aqui questão a mencionar. ¿Y tú ahora escuchas algo sobre filosofía? E tu, hoje em dia, ouves falar acerca da filosofia? ¿Tú ves si las facultades de filosofía tienen un excedente de solicitudes? Tu ouves falar se as universidades de filosofia têm uma excedência de pedidos de adesão? Todas las carreras tecnológicas, ¡plum!, multitud Tudo. a entrar en esas ciencias. Tudo o que é da vertente tecnológica, bum, aumentou. Todas as pessoas querem ir para essa área de ciências. Pero la filosofía está en decadencia, Mas, no entanto, a filosofia está em decadência. como la poesía está en decadencia. Tal como a poesia está em decadência. Y eso es porque el enemigo ha conseguido tecnificar la mente humana. E isso é porque o inimigo conseguiu que a nossa mente ficasse, de certa forma, técnica. Hasta que llegue al punto de la biorrobótica, hombres medio hombres y medio robots. Até chegar ao ponto de que existe a biorrobótica. Con una Homens que são meio homem e meio robô. con implantaciones cerebrales que ya están haciendo en algunos. Com implantes que são colocados no cérebro que já estão a experimentá-los em alguns sítios. Implantaciones en los ojos para tener una visión, pues eso, de ordenador. Implantes colocados na vista para que se tenha uma visão, enfim, como a de um computador. Implantaciones en el cerebro para que pueda tener mayor capacidad
de asimilación. Implantes que se colocam no cérebro para ter uma maior capacidade de assimilação. Dijo Jacob Bronsky, Disse Jacob Bronsky, la esencia de la ciencia a essência da ciência es la pregunta. é a pergunta. Todos los científicos antes de hacer descubrimientos no hacían más que preguntas y preguntas. Todos os científicos, antes que realizassem qualquer descoberta, não faziam mais do que perguntas. Pregunta algo impertinente y estás en el camino a la respuesta. Pergunta algo que é impertinente e estás no caminho para a resposta. Para la respuesta pertinente. Para a resposta que é pertinente. Entonces resulta que haces varias preguntas y algunas son impertinentes e innecesarias. Então acontece que fazes algumas perguntas e algumas delas são impertinentes e innecessárias. Pero por fin te viene la respuesta pertinente. Mas ao fim te virá a resposta que é pertinente. Deuteronomio 32:7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muita geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Como el diablo ha tenido éxito en romper las relaciones familiares, Como o diabo teve êxito em quebrar as relações familiares, así los jóvenes de hoy no preguntan nada a sus padres. assim os jovens de hoje em dia não perguntam nada aos seus pais. Y ya desde su adolescencia están rechazando a sus padres como si fueran obsoletos. E já desde a sua adolescência começam a rejeitar os seus pais e a considerá-los obsoletos. Sobre todo cuando no manejan el Facebook, el WhatsApp y el WhatsApp. Porque no sé, ya Principalmente quando os seus tantas pais cosas que não vamos. usam o Facebook, o Instagram, o WhatsApp Mi e padre muitas está outras coisas. anticuado. E começam a dizer o meu pai está Y antiquado. se creen más inteligentes y más capaces que sus E padres. começam a acreditar que eles são mais inteligentes e têm mais capacidade que os seus pais. Y no como con esa soberbia ya infantil o adolescente van a hacerle preguntas a sus padres. Como com essa soberba e orgulho tão precoce, como é que eu agora vou fazer Y perguntas como aos el meus diablo ha pais? establecido la democracia en la familia, E parece que como o diabo veio para estabelecer a democracia na família, ahora son los padres los que preguntan a los hijos, ¿te parece bien esto? ¿Te parece bien lo otro? agora são os pais que perguntam aos filhos, bom, parece-te bem isto ou será que te parece bem o outro? Y ese no es el orden de Dios. Mas, no Dice, entanto, isso não pregunta é a tu da ordem de padre, Deus. O Senhor diz, pregunta a ao teu tus pai, padres, pregunta a los ancianos, pergunta aos anciãos, no los menosprecies. não os menosprezes. Tienen mucha experiencia. Tenha muita experiência. Yo valoro cuando los obreros me hacen preguntas. Eu valorizo quando os obreiros vêm e fazem-me perguntas. Cuando alguno pasa tiempo y no me hace ninguna pregunta, Quando algum dos obreiros passa muito tempo sem me fazer uma pergunta, me entra el pensamiento de Pablo, então começo a ter o pensamento de Paulo. sin nosotros reináis. Sem nós reinais. Ya no nos tenéis en cuenta. Já nem sequer nos têm Ya em os conta. habéis emancipado. Já estás Ya emancipado. sois independientes. Já és independente. Ya sabéis más que los ancianos. Já sabeis mais que os anciãos. Yo hago preguntas a mis conservos. Eu faço perguntas aos meus Y conselhos. eso lo puede decir Ramón Isso pode dizer, por exemplo, y Ramón muchos otros, e muitos outros, como Gorka, como Gorka, que lleva las finanzas. que é ele aquele que leva a área financeira. Y le hago muchas preguntas. E eu faço-lhe muitas perguntas. Y a Javi Yepes y a las abogadas. E a Javi Epes e às nossas advogadas. Y al arquitecto, al aparejador, E aos arquitetos e ao desenhador. etcétera, porque tengo mucho que aprender. Porque ainda tenho muito para aprender. Pero también Mas também hay muchas cosas que no quiero aprender, há muitas coisas que eu não quero aprender. porque mis hermanos ya las aprendieron. Porque os meus irmãos já as aprenderam. Y como tenemos que servirnos por amor los unos a los otros, E como temos que servir-nos por amor uns aos outros, yo no puedo perder el tiempo que tengo para lo importante, lo prioritario en aprender cosas que me pueden enseñar oportunamente o aconsejar mis hermanos. eu não tenho que aprender coisas que me façam perder tempo daquilo que é importante e prioritário, senão que tenho outros irmãos que me podem contribuir com aquilo que eles sabem. En este afán de conocimiento
que ha implantado el diablo en el mundo, nesta ansiedade pelo conhecimento que o diabo implantou neste mundo, multitud incluso de ministros y de cristianos siguen comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. há uma multidão de cristãos e ministros que continuam a comer da árvore do conhecimento Y do bem e do empiezan a mal. aprender y aprender cosas que no les son necesarias y que Dios no les ha dicho que aprendan. E começam a aprender coisas que não lhes são necessárias e que Deus não lhes disse que eles devem aprender. Claro que me gustaría aprender hebreo, É claro que eu gostaria de aprender hebreu, pero no me ha dicho Dios que lo aprenda. mas Deus não me disse que eu o aprenda. Y eso que voy a Israel todos los años. E acontece que eu vou a Israel todos os Y anos. así un montón de cosas. E assim outras tantas coisas. Solamente aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos, porque eso es lo que realmente nos edifica y nos hace más sabios. Somente aprendamos aquilo que Deus quer que nós aprendamos, que isso é aquilo que realmente nos edifica e nos faz mais sábios. Pero ahora en ese afán de conocimiento le hacemos preguntas a Google. Google, ¿cómo estás? Aquí, hello. Ansiedade do conhecimento, hoje em dia fazemos perguntas a Google. Háblame, Google, como cuéntame, estás? explícame. Bom, conta-me, explica-me, como é Y que se é? pierde la relación de alumnos con maestros. E então começa-se a perder a relação dos alunos com os Y mestres. Google no te va a dar las respuestas divinas de ninguna manera. E o Google não te vai dar nenhuma resposta divina, de nenhuma forma. Pregúntale a Google, ¿cómo puedo tener fe? ¡Hala! Pergunta ao Google como é que posso ter fé? ¿Cómo puedo tener más fe? Como é que eu posso alcançar mais fé? ¿Cómo puedo ser santo? Como é que eu posso ser santo? Pregúntale a Google. Pergunta-lhe lá ao Google. ¿Cómo puedo tener esperanza? Como posso alcançar ter esperança? Google está programado para no dar ninguna de esas respuestas. Bom, o Google está programado para que não dê nenhuma dessas respostas. Porque es el demonio quien controla Google. Porque na realidade é o demónio quem controla o Google. Claro que a veces hay que usar ese medio. No digo, no quiero que lo borres de tu vida. É óbvio que às vezes temos que usar esse meio, não estou a dizer para que o elimines da tua vida, Pero contrólate, amigo. mas estou a dizer-te, controla-te, meu amigo. Las verdaderas y sabias preguntas, hazlas primero a Dios. As verdadeiras e sábias perguntas falas primeiramente a Deus. Y si ves que calla y no te contesta, E se vês que Deus se silencia e não te responde, y esas preguntas son imperantes en tu interior, e essas perguntas são imperantes para o teu interior, ponte de rodillas y llora. então coloca-te de joelhos, chora e clama. Y después abre la Biblia y busca y busca. E depois abre a Bíblia e inquire, busca e busca e busca. Porque ahí están la mayoría de las respuestas. Porque aí estão a maioria das respostas. Claro que no todas. Claro que não estão todas. Por ejemplo, si vas a casar a tu hija o a tu hijo, Por exemplo, se tu vais realizar o casamento da tua filha ou do teu filho, voy a mirar en la Biblia a ver si me dice la Biblia que Bon. se tiene que casar mi hija con este Bon. o mi hijo con aquella. vou abrir a Bíblia, ver se a Bíblia me diz que o meu filho tem que se casar com esta ou que a minha filha tem que se casar com aquele. No dice nada. Não, não me diz nada. Pero Dios sí que lo dice. Mas, no entanto, Deus Dios sim dilo. revela todo lo que nos es necesario, útil. Deus revela-nos tudo aquilo que é necessário e útil. Porque la palabra de Dios no solamente es la Biblia, Porque a palavra de Deus não é somente a Bíblia, sino la que nos dice a nuestra conciencia, senão aquela que Ele fala à nossa la que consciência. nos revela en sueños, en visiones, en profecías, Aquela que Ele nos revela em sonhos, em visões e em profecias. ciencia y sabiduría Ciência e sabedoria que solo Dios da. que somente Deus dá. Preguntas. Perguntas. Pregunta a tus ancianos Pergunta aos teus anciãos y ellos te dirán, e eles te dirão. a tu padre, Pergunta ao teu pai. si tu padre biológico es sabio, Se o teu pai biológico é sábio, pregúntale. pergunta-lhe. Y aunque no sea creyente, E mesmo até que nem sequer seja crente, tendrá su sabiduría natural. também terá a sua sabedoria natural. Y en esa parte de sabiduría natural Dios le ha instruido. E nessa parte de sabedoria natural
que ele tem, existe uma instrução de parte Y de Deus. honrarás a tu padre haciéndole preguntas. E honrarás ao teu pai fazendo-lhe perguntas. Se sentirá a gusto de que le haces preguntas. Ele sentirá-se bem quando tu lhe fazes perguntas. El Padre Espiritual también. E o pai espiritual também. Y muchos me dicen, es que como te veo tan cargado, ¿cómo voy a molestarte? Alguns dizem, bom, é como eu vejo que tu suportas tamanha carga, como é que eu vou estar a molestar-te? A mí lo que me molesta es tu silencio, querido amigo. Aquilo que me molesta de parte tua é o teu Eso me silêncio. molesta. Sim, isso causa-me Porque moléstia. me preocupa. Porque causa-me Me preocupação. preocupa si estás bien. Preocupa-me saber se estás ¿Cómo bem. está tu alma? Como está a tua alma? ¿Cómo está nuestra relación? Como está a nossa relação? ¿Cómo estás con tu familia? Como é que tu estás com a ¿Cómo tua es que família? estás con Dios? Como é que tu estás com Te Deus? estoy haciendo preguntas. Estou-te a fazer perguntas. Y por eso es imprescindible la comunión, la comunicación. Por isso é imprescindível a comunhão, a comunicação. Y esa comunicación es preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. E essa comunicação é elaborada de perguntas e respostas, perguntas e respostas. Y después, bueno, palabras de amor. E também depois palavras de amor. Que no es dar respuesta más que al Espíritu Santo que fluye en nuestro interior. Não é mais do que o Espírito Santo que dá a resposta, porque ele flui no nosso interior. Ayer en la campaña hicimos varias preguntas. Ontem na campanha fizemos várias perguntas. Ya sabéis, ¿quieres ser salvo? Já sabem, queres ser salvo? ¿Quieres ser libre? Queres ser livre? ¿Quieres ser sano? Queres ser sarado? Y concluimos con Y que el concluimos- que creyere en el Señor Jesucristo Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo y se bautizare, e se bautizar, será salvo. será salvo. ¿Quieres bautizarte? Queres batizar-te? Aquí vamos al grano, amigo. Aqui vamos de forma direta. ¿Hoy hay bautismos? Hoje há bautismos. Pues hoy es el día. Hoje é dia. Hoy es el día. ¿Quieres bautizarte? Queres batizar-te? Hoje ¿Crees é en o dia. Jesucristo? Crees em Jesus Cristo? Pues entonces él dice, y fuere bautizado. Aquele que crer nele e for batizado Es el primer paso de testimonio público y delante de Dios é o primeiro passo de testemunho público e diante de Deus de que te has muerto al pecado. que tu morrestes ao pecado. Y si no has muerto, déjame que te mate, hombre, E se não morrestes, pois permite-me que eu te mate. con la espada de dos filos, Com a espada de La dois, palavra de dois Dios. gumes, a palavra de dois insistiendo en Deus, decirte arrepiéntete de verdad insistindo em dizer-te arrepente de y verdade que aborrezcas el pecado. e que possas aborrecer ao pecado. Odiemos el pecado. Odiemos o Es pecado. repugnante. Es repugnante. No es inteligente. No es inteligente. El pecado no es sabio de ninguna O manera. pecado não é sábio de nenhuma forma. Y como pecamos, pues hay que odiarlo cada día. E como nós pecamos, temos que odiar esse Y pecado en a esa cada dia. actitud cada vez ofenderemos menos a Dios. E com essa atitude, cada vez vamos ofender menos a Deus. Y cada vez ofenderemos menos a nuestros E semejantes. cada vez menos ofenderemos aos nossos semelhantes. ¿Cuántos se van a bautizar hoy? Quantos são Pregunta. aqueles que vão Levanta la ser mano. batizados no dia de hoje? Levanta a tua Levanta la mão. mano. ¿Cuántos se van a bautizar Quantos são hoy? aqueles que se vão batizar hoje? Aquellos que se convirtieron ayer y no están bautizados. E há aqueles também que se converteram e não estão Levanten batizados. la mano. Podem levantar a vossa Pero mão. algunos que no la levantan pueden aprovechar esta oportunidad. Mas algum daqueles que não levantam a sua mão também podem aproveitar esta oportunidade. Bautízate ya. Batiza-te já. Y luego también busca el bautismo del Espíritu E Santo. também, consequentemente, procura o bautismo do Espírito Mi Santo. pregunta es, ¿lo tienes? A minha pergunta é, tu ¿No lo tens o? tienes? Não o tens? Pues entonces búscalo con Pois todo se tu não o corazón. tens, procura-o com todo o teu coração. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, Porque estás ahí cheio do vas a Espírito Santo, vencer. Él va a vencer cada Aí vais día vencer, significa Ele vai vencer a cada dia. nuestro ego, Ele vai vencer o nosso ego, nuestra a concupiscencia. nossa Y concupiscência. va a vencer al diablo que nos ataque cada día. E vai vencer ao diabo que nos ataca a cada dia. Preguntas Perguntas que sean sabias. que sejam sábias. Porque es más sabio el que hace esas preguntas que quien contesta con respuestas ya sabidas. Que é mais sábio aquele que faz essas perguntas do que aquele que responde com respostas que já são decoradas. Qué bueno hacer oración a Dios y decirle, Que bom é fazer oração a Deus e dizer-lhe:
No quiero ser presuntuoso não quero ser presunçoso y te ruego que me digas qué debo preguntarte, oh e Dios, eu peço-te, Senhor, que me ensines aquilo que eu te devo perguntar, sin caer en las soberbias o en las vanidades. sem cair em soberba sobre aquilo que são vaidades. Y la mejor pregunta cada día, E a melhor pergunta a cada dia ¿cuál es tu voluntad para mí? é perguntar-lhe, Senhor, qual é a tua vontade para mim? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Qual é a tua vontade para mim? Cuando Pablo es convertido por Jesús camino de Damasco, Quando Paulo sofre a sua conversão por meio de Jesus que lhe aparece caminho a Damasco, y la voz de Cristo le dice desde el cielo, e a voz de Cristo diz-lhe desde os céus: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, porquê é que me persegues? Es una pregunta. É uma pergunta. Y yo tengo que preguntar a algunos, pero hombre, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? Perdóname. Ya, dime qué te he hecho y no me persigas más, por tu bien lo digo. E eu tenho que perguntar-lhe a algum: porquê é que me persegues? O que é que eu te fiz? Pelo teu bem eu te pergunto: o que é que eu te fiz? Y lo dejó ciego, lo tiró al suelo, lo quebrantó. E aí caiu Paulo da sua cavalgadura e ele ficou cego. Isso fez o Senhor na sua vida. Por 3 dias. Cayó de su cabalgadura y lo dejó ciego para que no viera el mundo ya. Claro, ele caiu da sua cavalgadura e ficou aí prostrado no chão e deixou-o cego para que não pudesse Qué ver ao bueno mundo. es no estar mirando el mundo. Que bom é que não possamos estar a olhar para o mundo. Y menos mirar a Sodoma y Gomorra como miró la mujer de Lot E volviéndose hacia menos atrás. que olhemos para Sodoma e Gomorra tal como fez a esposa de Lot que olhou para trás. ¿Cuántos salen del ministerio por ser como la mujer de Lot? Quantos saem do ministério por serem tal qual a esposa de Lot? Y ahí quebrantado le hizo la primera pregunta. E aí, quebrantado, foi-lhe feita a primeira pergunta. ¿Quién eres tú, Señor? Ele perguntou-lhe: quem és tu, ¿Quién Senhor? eres tú, Señor? Quem és tu, Senhor? ¿Le has preguntado de verdad a Cristo quién es? Perguntaste tu já verdadeiramente a Cristo quem Simplemente é? te han predicado y has dicho acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y dices qué bueno, salvo. E simplesmente ouviste bom, aceitas Jesus Cristo e faz dele o teu Senhor e Salvador e tu disseste bom, que bom, salvo. Yo creo que hay que preguntarle a Dios cada día cómo eres, Señor. ¿Quién Eu eres? ¿Cómo eres? creio que há que ¿Qué quieres? perguntar-lhe a Deus a cada dia: Senhor, quem és? Como és? Quiero Que conocerte queres? más, Señor. Quero conhecer-te mais, Aún Senhor. te conozco un poquito nada más. Ainda somente te conheço pouco. Revélate a mí. Revela-te à minha vida. Muéstrame tu gloria. Mostra-me a tua glória. Muéstrame tu corazón, tu amor. Mostra-me o teu coração, mostra-me o teu amor. Y Jesús le contestó, yo soy el que tú persigues. E Jesus respondeu a Paulo: eu sou aquele a quem tu persegues. Entonces enseguida se dio cuenta que era Cristo. Então ele aí realmente caiu e em consciência disse: bom, que era Cristo. Diálogo muy breve. Foi um diálogo breve. Segunda pregunta. Segunda pergunta: ¿Qué quieres que yo haga? o que é que queres que eu faça? ¿Qué quieres que yo haga? O que é que queres que eu faça? Porque la mayor sabiduría Porque a maior sabedoria es hacer la voluntad de Dios. é fazer a vontade de Deus. Porque los que hacen la voluntad de Dios, Porque aqueles que fazem a vontade de Deus esos tienen toda la provisión de Dios. têm toda a providência de Y los Deus. injustos atesoran para ellos. E os injustos atesouram para si mesmos. Esos tienen toda la gracia de Dios. Aqui os outros têm toda a graça de Deus. No que la hagamos la voluntad 100%, sino que deseamos hacerla. Não é que façamos a sua vontade 100%, mas é que desejamos de coração fazê-la. Preguntas, Perguntas: ¿cuál es tu voluntad, Señor? qual é a tua vontade, Senhor? ¿Qué quieres para mí? O que é que queres para mim? Yo no sé qué hacen con este texto muchos que lo leen. Eu não sei o que é que muitos que leem este texto fazem com ele. Hebreos 13, 20 y 21. Ora, ó Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a fazer dos mortos a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para que fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos o sempre. Amém. La voluntad del Señor es que seamos aptos en toda obra buena, A vontade do Senhor é que estejamos preparados para toda a boa obra, santificados con la sangre de Jesús, santificados pela sangue de Jesus, así para hacer su voluntad. assim para fazer a sua vontade. Y su voluntad es que le sirvamos.
E a sua vontade é que nós lhe servamos. Su voluntad que es ser creyente o ser discípulo. A sua vontade é o quê? É que sejas um crente ou que sejas discípulo? Mi pregunta es, ¿qué quieres ser? A minha pergunta é, o que é que tu queres ser? ¿Un creyente o un discípulo? Um crente ou um discípulo? Porque la voluntad de Jesús, ¿cuál fue? Porque qual foi a vontade de Jesus? Mateo 28, 18. Mateus 28, Id 18. por todo el mundo Id por todo o mundo y haced e fazei discípulos a todas las a todas as naciones, nações, enseñándoles que guarden las mismas ensinando-os a cosas observar as mesmas coisas que yo os he enseñado. que eu vos tenho ensinado. Enseñarles a los discípulos que hagan preguntas y darles las respuestas. Ensinar aos discípulos que façam perguntas e, por sua vez, dar-lhes resposta. Los apóstoles hacían preguntas a Jesús constantemente, Os apóstolos faziam continuamente perguntas a Jesus, salvo esa tan terrible de que tenía que morir y resucitar. salvo essa pergunta de que ele tinha que morrer e ressuscitar, que não a fizeram. Ahí Pedro en su potencia sentimental, Aí, Pedro, na manifestação da sua potência sentimental, cuando Jesús repitió que debía de morir, ser torturado y muerto por los hombres, quando Jesus lhes anuncia que teria que ser torturado e morto pelos homens, Pedro se atrevió a darle una respuesta. Pedro teve o atrevimento a dar-lhe uma resposta. No hagas tal cosa, Não faças tal no se coisa. te ocurra hacer tal cosa. Nem te passe pela cabeça fazer tal coisa. ¿Cómo vas a ir al martirio? Como é que é possível que tu vayas ao martírio? Ahí habló con su corazón. Ele aí estava a falar com o seu coração. Y así ese corazón le llevó luego a traicionar a Jesús y negarle 3 veces en una noche. E assim esse mesmo coração levou aquele a negasse a Jesus e o traicionasse por 3 vezes numa só noite. Porque seguía en su corazón eso de ir al martirio. Estamos Porque estamos él apañados. seguía en Hasta su aquí corazón. llego, Señor. A partir de aquí, allá no voy. Isto de ser mártir, bom, isto até aqui chego, isso não é para mim. Pero ¿cuál es la pregunta? Mas qual é que é a pergunta? El que quiera salvar su vida, Aquele que queira salvar a sua vida, la perderá. perdê-la. Mas el que la pierda por causa de mí, Mas aquele que a perda por causa de mim, la hallará. a encontrará. Es una respuesta bien clara al llamamiento de Dios É uma para los resposta discípulos. bastante clara ao chamamento de Deus que Ele faz aos seus discípulos. Decía Alejandro Vallejo, Dizia Alexandre Valle, los niños que no preguntan as crianças que não perguntam deben de ser guiados a que lo hagan devem ser conduzidos a que o façam y ser enseñados a plantear esas preguntas importantes. e ser ensinados a pensar sobre essas perguntas importantes. Y así puedan expresar sus frustraciones, E assim, dessa forma, podem expressar as suas sus frustrações, temores, os seus medos, sus complejos os seus complexos y las heridas incluso emocionales que hayan podido tener, inclusive as suas feridas emocionais que possam ter sofrido, para poder darles la medicina que necesitan para que possam receber a medicina que eles necessitam y liberarlos de todas esas lacras emocionales. e livrá-los de todas essas mágoas emocionais. Sí, lo malo es que hoy los seres humanos preguntan más a los demonios que a Dios. Sim, mas o mal é que hoje em dia os seres humanos perguntam-lhe mais aos demónios do que a Deus. Vamos a leer en Deuteronomio 12, 29. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações aonde vais a possuí-las e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces após elas. Depois que forem destruídas diante de ti, que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele aborrece fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Como dijo Ramón, no podemos no debemos caer en la tentación de asimilarnos al mundo. Tal como Ramon disse, não devemos cair na tentação de assimilar-nos às formas deste mundo. El mundo hace preguntas diabólicas
y da respuestas diabólicas. O mundo faz perguntas diabólicas e dá respostas diabólicas. Preguntemos siempre al Señor cuál es tu voluntad y eso es suficiente. Perguntemos sempre ao Senhor qual é a tua vontade e isso é suficiente. Pero como somos introspectivos y nuestra mente no para, Mas como somos introspectivos e a nossa mente não se detém, y ahí se producen los malos pensamientos, aí produzem-se maus pensamentos, las dudas sobre los hermanos, produzem-se dúvidas acerca dos las irmãos, dudas sobre el ministerio, dúvidas acerca do ministério, las dudas sobre Dios. as dúvidas acerca de Deus. Tenemos que primeramente aprender a hacernos preguntas a nosotros mismos. Temos que primeiramente começar a aprender a fazer-nos perguntas a nós mesmos. Conócete a ti mismo, dijo Séneca. Séneca disse, conhece-te a ti mesmo. Y el Espíritu Santo nos conoce muy bien. E o Espírito Santo conhece-nos muito bem. Y es bueno preguntarle qué necesito cambiar, qué me es necesario cambiar para agradarte más y más. E é bom perguntar-lhe o que é que eu necessito mudar na minha vida para que te possa agradar mais e mais. Pregúntate cómo está tu corazón. Pergunta-te a ti mesmo como é que se encontra o teu coração. Si amas más que antes, Se hoje amas mais que antes, si creces en la fe, se cresces na fé, o resulta que la medida de fe sigue estancada durante muchos años. ou acontece que a medida de fé continua aí estancada durante muitos anos. Es triste ver que algunos obreros É triste ver que alguns obreiros se estancan de tal manera que mantienen un poquito de fe y un poquito de amor. estancam-se de tal forma que mantêm um pouquinho de fé e um pouquinho de amor. Y simplemente sobreviven. E dedicam simplesmente a sobreviver. Nunca proponen una extensión del reino de Dios y su justicia. Nunca se propõem a uma extensão do reino de Deus e da sua Nunca justiça. tienen el deseo de más desafíos a Dios y en este mundo. Nunca têm o desejo de mais desafios a Deus e desafios neste mundo. En esas personas de electrocardiograma plano, Nessas pessoas que têm um eletrocardiograma totalmente plano, la gracia de Dios va decayendo y decayendo. é a manifestação de que a graça de Deus vai decaindo e decaindo. Y la obra que representan empieza a ser cada vez más una ruina que una gloria de Dios. E a obra que representam começa cada vez mais a ser uma ruína do que uma glória de Deus. Pregúntate a ti mismo. Pergunta-te a ti mesmo. Preguntémonos, Perguntemo-nos, ¿cómo estamos? como é que estamos? ¿Cómo está nuestro corazón de aceite? ¿Cómo tiene el nivel de aceite? Como é que está o nosso coração de azeite? Como é que está o nível do azeite no nosso coração? ¿Estamos renovados? Estamos renovados? Cada día hay que renovarse. A cada dia temos que nos renovar. Seguimos teniendo fuego, Seguimos a ter fogo, seguimos teniendo compasión por las almas, seguimos a ter compaixão pelas almas, seguimos viendo a un malherido, a un vagabundo y no podemos evitar ir a él. seguimos e quando vemos um vagabundo, uma pessoa que está aí abandonada, o nosso coração mexe-nos a compaixão a ir a ele. Ayer en la campaña, Ontem na campanha, un chico endemoniado quiso venir a por mí, rapaz que estava endemoniado quis vir ter comigo, gritando y gritando, venía como loco. vinha a gritar, dirigia-se a mim. No sé, los hermanos los sujetaron. Não sei, alguns irmãos de certeza que o seguraram. Y después de terminar, E ao terminar a campanha, fui hacia él dirigi-me a ele y le saludé. e cumprimentei-o. Y me dijo, dame cerveza. E disse, ¿Cómo dá-me se dice? cerveja, Cerveza. Dá-me ¿no? cerveja, Dame cerveza. Dá-me cerveja. Hombre, ¿cómo te voy a dar cerveza? Mas olha lá, Sí, como é que eu te vou dar si ya cerveja? estás ficarluco tú. Como é que eu te posso dar cerveja? Já estás meio louco, Pues dame estás dinero, embriagado. dame dinero, dame Então, dinero. dá-me dinheiro, dá-me dinheiro. Por favor, Mas, por favor, lo que tengo para darte es paz. aquilo que eu tenho para dar-te é paz. Y salió corriendo. E então saiu a correr. Pero a mí me conmueven estas personas. Mas estas pessoas causam uma comoção no meu coração. Pero a veces estamos tan embotados Mas muitas vezes estamos tão cheios de coisas que vemos a nuestro lado a alguien que está sufriendo. que vimos alguém ao nosso lado que está a sofrer, está em sofrimento, Enfermedad está a passar um momento de doenças o soledad. ou provavelmente às vezes solidão Y no lo notamos. e não notamos.
porque nuestro nivel de aceite ha bajado. Porque o nosso nível de azeite baixou. Yo no pude evitar darte un abrazote a ti, porque sé que necesitas. Eu não abraço. pude evitar de dar-te um abraço a ti, porque eu Y sei a que tu muchos de los necessitas. que están aquí. E a muitos daqueles que aqui estão. Yo sé que ese contacto de amor Eu sei que esse contacto de amor fluye flui y pasa e passa y invade e invade y echa fuera la soledad y la tristeza. e tira fora toda a tristeza e toda a solidão. Ay, amigos, ¿qué somos? Oh, meus amigos, o que é que somos? ¿Creyentes o discípulos? Crentes ou discípulos? ¿Qué quieres ser? O que é que tu queres ser? Es bueno si anhelas ministerio, hombre, claro que sí. É bom que desejes ministério, claro que sim No que é para bom. tener un título de pastor, Mas isso não para ter um título de pastor, sino para ser un instrumento de la gloria de Dios, senão del para amor de ser Dios. um instrumento da glória de Deus, do amor de Deus. Y yo te digo E eu digo-te que el plan para ti de Dios es maravilloso. que o plano de Deus para a tua vida é maravilhoso. Pregúntale, Pergunta-lhe, ¿qué quieres de mí? o que é que queres de mim? ¿Quieres que vaya a misiones? Queres que eu vá para missões? Bueno, me gustó que me preguntó Luis si podía enviar a su hijo a Mozambique. Gostei de que o Luís me perguntasse se poderia enviar o seu filho às missões a Moçambique. Yo llevo desde el año pasado preguntándole por qué no me lo mandas al ministerio, Y al discipulado de Madrid. Eu levo desde o ano passado a perguntar porque é que não me envias ao discipulado a Madrid. Y bueno, hablamos, me responde, le pregunto. Bom, e falamos, ele responde, eu pergunto-lhe Y ahora e me vice-versa. pregunta, bueno, ¿por qué no puede, si puede, qué te parece si va a E Mozambique agora ele pergunta-me 6 o 10 meses y luego ya va al discipulado? qual é a tua opinião acerca de que ele fosse um período de 6 a 10 meses às missões e depois fosse para o discipulado. Y yo le dije, ok, E eu disse-lhe, ok, porque además tienes que hacer otra pregunta al Señor, porque mais tens que fazer outra pergunta ao Senhor, referente a tu hijo. referentemente ao teu filho. Y eso ya es un secreto entre él y yo. E isso é um segredo entre nós. Pero preguntas. Mas perguntas. Inmediatamente apareció también otro joven que tiene 2 hermanos allí en Mozambique. Imediatamente também estava aí outro jovem que também tem aí dois dos seus irmãos em Moçambique. Cenamos juntos y desde la distancia de la mesa larga Estávamos todos a jantar juntos e à distância dessa mesa larga, le dije, eu disse-lhe, Maputo, Maputo, una pregunta muy sencilla. uma pergunta muito simples. ¿Maputo? Maputo? Y él dijo, sí. E ele disse sim. Mozambique, la capital Maputo. Moçambique, También a sua se quieren capital é ir Maputo. juntos los dos. Também querem ir juntamente os dois. Preguntémonos unos a otros. Perguntemo-nos uns aos outros. Si nos equivocamos, pues el Señor nos da la corrección y no pasa nada. Se nós nos enganamos, o Senhor vem e corrige-nos e não passa nada. Esa para cantareita. Bien, hermanos. Bem, meus irmãos, Decía Louis Armstrong dizia Louis Armstrong, a alguien que le preguntó qué era el jazz. alguém perguntou-lhe o que é o jazz. Y él dijo, E ele disse, si todavía tienes que preguntar eso, se ainda tens que perguntar isso, desgraciado de ti. desgraçado de ti. Desgraciado de ti si tienes que preguntar qué es el jazz. Desgraçado de ti se tens que perguntar o que é o jazz. Porque es mundial Porque é la mundial revelación del jazz. a revelação do jazz. Y si tú todavía tienes que preguntar quién es Jesucristo, E se tu ainda tens que perguntar quem é Jesus Cristo, desgraciado de ti. então desgraçado de Pero ti. puedes pasar a la gracia y dejar de ser un desgraciado Mas podes passar à graça e deixar de ser um desgraçado y ser un agraciado e ser uma pessoa por agraciada conocer quién es Cristo Jesús, por conhecer quem é Cristo Jesus, autor y consumador de la fe, o autor e consumador da fé, principio y fin de todo, o princípio e o fim de único todas as Salvador, coisas, o único Salvador, el que nos da el consolador, é aquele que nos dá o el que está a la Consolador, derecha del Padre orando por ti y por mí aquele que está 24 horas al sentado à día, direita do Pai a orar por ti e por mim 24 horas ao dia, el que muestra sus llagas al Padre ele que mostra as suas chagas ao Pai para que seamos sanados.
sanados. para que tu e eu sejamos sarados. ¿Cuántos en la campaña recibieron sanidad? Levanten la Quantos na mano. campanha receberam sanidade Levanten ontem? la mano Levantem a aquellos que mão. experimentaron la sanidad. Miren Aqueles las que manos. experimentaram a Miren sanidade, las olhem as manos. mãos, Miren las vejam as manos, mãos. porque yo sé que el Señor sanó. Porque eu sei que o Pónganse Senhor de pie para que sarou. lo vean. Ponham-se de pé aí para Pónganse que de se pie, vejam. sean Visto? valientes. Sejam valentes, Los coloquem-se que de han pé. levantado la mano, pónganse de Aqueles que pie. levantaram as mãos, ponham-se em pé. Pónganse de pie. Ponham-se de pé. Para la gloria de Cristo. Para a glória de Cristo. Porque es Él el sanador. Porque é Ele aquele que sara. Él es fiel. Ele é fiel. Y Él siempre salva, sana, liberta. Ele sempre sara, sana e Él es liberta. el todo para ti, para Ele é mí. o tudo para ti e para Y mim. es todo lo que tenemos que saber. E é tudo aquilo que nós necessitamos Dios saber. Padre, Hijo y Espíritu Deus Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Y lo demás sobra. E o demais já sobra. Amén. Amém. Que Dios os bendiga, Que Deus hermanos. vos abençoe, meus irmãos. Aleluya. Aleluia. Sí. Sim, He podido escribir un libro que se titula Un Dios enamorado. eu pude escrever um livro cujo título é Deus enamorado. Como testimonio de mi encuentro con Jesús. Como testemunho do meu encontro pessoal com Jesus. Y hace poco se lo regalé a una concejala de un ayuntamiento. E faz pouco tempo que fiz a oferta desse mesmo livro a uma conselhal de um ajuntamento em Espanha. Y al dárselo lo miró E quando lhe entreguei o livro, ela olhou para ele y me miró. e depois olhou para mim. Y yo hice mi pausa. E eu fiz a minha pausa. Las pausas son muy importantes en la vida. As pausas são muito importantes na vida. Sobre todo cuando vas a hacer alguna pregunta. Sobre todas as coisas, quando tu vais fazer alguma pergunta. Y yo le dije, E eu disse-lhe, ¿tú sabes que Jesucristo está enamorado de ti? tu sabes que Jesus Cristo está enamorado de ti? Eso rompe todos los esquemas. Isso rompe todos os esquemas. ¿Cuándo has hecho una pregunta así? Quando é que tu já fizeste uma pergunta assim a ¿Quieres alguém? evangelizar? Queres ¿Quieres evangelizar? evangelizar? Queres evangelizar? Pues son preguntas. Evangelizar é fazer perguntas. Preguntas. Perguntas. Y ella se quedó paralizada. Ela ficou paralisada. Pero es verdad, Jesús está enamorado de nosotros. Mas é verdade, Jesus está enamorado de nós. Y va y está, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para casarse con nosotros. E já fez tudo aquilo que tinha que fazer para se casar connosco. Así que piensa en este romance con Jesús. Assim que pensa acerca deste romance com Así debe Jesus. ser nuestra vida, un romance creciente, Assim deve ser a nossa vida, um romance que vai em crescendo. en el cual la novia está loca que se vaya acercando la fecha de la boda. No qual a noiva está louca, que vai cada vez ficando mais próximo a data do casamento. Viendo el mundo como está transformándose en totalmente diabólico. Vendo como este mundo se está transformando a ficar totalmente diabólico. En ese romance el Espíritu Santo dentro de ti te hace crecer la palabra Maranata. O Espírito Santo nesse romance faz crescer dentro de ti essa palavra Maranata. Jesús ven pronto. Jesus vem pronto. Jesús ven pronto. Jesus vem pronto. Que anhelo estar contigo. Desejo estar contigo. Y por eso, cuando tienes ese romance, la muerte no vale nada. Por isso, quando tu estás com esse romance, a morte não tem qualquer Porque valor. cuando el Señor decida sacarnos de este mundo, Porque cuando el Señor podemos decida salir sacarnos de este diciendo mundo, gloria a Dios. Podemos então sair e dizer Me voy glória a con mi Deus. amado. Vou-me com Me o meu voy amado. con mi amado para Vou-me siempre. com o meu amado para sempre. Pero aquel que ama al mundo Mas aquele que ama o mundo, se agarra al mundo agarra-se a este mundo. y entonces tiene miedo a la muerte. Então tem medo à morte. Porque tiene miedo a perder lo que hay en este mundo. Porque tem medo a perder aquilo que há neste mundo. Lo único que a mí me preocupa, A única coisa que me preocupa, no me causa miedo, pero sí gran preocupación, não me causa medo, mas sim causa-me uma grande preocupação, es que deje de agradar a Dios é que deixe de agradar-lhe a Deus. y que mis seres queridos E que os meus seres queridos dejen de agradar a Dios. deixem de agradar a Deus. Porque si lo hacen, Porque se eles o fazem, no es la teología de salvo siempre salvo, não é essa teologia de que salvo sempre salvo. sino que si lo hacemos,
senão que se o fazemos, Él nos agarra de la mano hasta la meta y no nos suelta. Ele agarra-nos da nossa mão até à meta e Ele não nos deixa. Aunque tenga a veces que darnos cachete. Ainda que às vezes tenha que nos dar umas bufetadas. Quero terminar Quero terminar con unos versículos muy importantes. com uns versículos muito importantes. Oh, Jesús. Oh Jesus, Primera de Juan 3, 14 a 18. nós sabemos que passamos de morte para vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. ¿Quieres crecer en el amor a Dios y al prójimo? Queres crescer no amor a Deus e ao próximo? ¿Quieres realmente dar la vida por tus hermanos, por los semejantes? Queres realmente dar a vida pelos teus irmãos, pelos teus semelhantes? La tenemos que dar de todas maneras. Temos que dá-las de qualquer forma. Tenemos que dar la vida. A vida temos que entregar. Y si no la damos a Dios y al prójimo, ¿a quién se la damos? E se não a damos a Deus e ao próximo, então a quem é que a damos? Es hermoso dársela a Dios y al prójimo. É formoso poder entregá-la a Deus e ao próximo. Morir cada día para que otros vivan. Morrer a cada dia para que outros possam viver. Ser como el grano de trigo que muere para llevar mucho fruto. Ser como aquele grão de trigo que cai à terra e morre para que possa levar um grande fruto. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Negar-nos a nós mesmos e tomar a cruz a cada dia. Para decir amén a Cristo. Para poder dizer-lhe amém a Cristo. Para seguirle a Él. Para seguir-lhe a Ele. Y para salvar almas, sanar, libertar. E para salvar almas, para bendecir sarar, a para as nuestros libertar. hermanos. E abençoar aos nossos irmãos. No seamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Amemos de verdad. Amemos em verdade. Amemos con hechos. Amemos com atos. Porque eso es verdadera vida. Porque isso é verdadeira vida. Solo una palabra es vivir. Só uma palavra é viver. Amor. Amor. Porque Dios es amor. Porque Deus é amor. Y quiere que tú y yo vivamos como amor de Dios. E quer que tu e eu vivamos como o amor de Deus. Kennedy hizo una gran pregunta. Kennedy fez uma grande pergunta al pueblo americano Ele fez essa pergunta ao povo americano en su discurso inaugural de 1961. no seu discurso inaugural de 1961. No preguntéis qué puede hacer América por vosotros, Não pergunteis o que pode fazer a América por vós, sino qué podemos hacer juntos por la libertad de los hombres. senão aquilo que podemos fazer juntos pela liberdade dos homens. Y yo os digo, E eu digo-vos, preguntemos a Dios, perguntemos-lhe a Deus, pero no haciéndole preguntas de egoístas. mas não fazendo-lhe perguntas egoístas. Algunos pastores la pregunta es ¿cómo puedo tener muchos miembros? ¿Cómo puedo miran otras iglesias, crecimiento, ¿cómo puedo tener mucha gente? Muitos pastores, como é que eu posso ter muita gente? Olham para as outras igrejas, como é que eu posso alcançar mais membros? Yo no le hago esa pregunta a Jesús. Eu não faço essa pergunta a Jesus. Yo le pregunto, Señor, Eu pergunto-lhe, Senhor, ¿tienes discípulos para darnos? tens discípulos para dar-nos? Danos discípulos, Señor. Dá-nos discípulos, Senhor. Porque es tu voluntad. Porque é a tua vontade. Porque Jesús nos ha dicho que oremos al Padre para que envíe obreros a la mies. Porque o Senhor disse-nos que oremos ao Pai para que Ele envie obreiros à colheita. Así que oramos y le decimos y le pedimos Assim que oramos e dizemos e pedimos y le preguntamos, e perguntamos-lhe, Señor, obreros para Estados Unidos que Ángel necesita, Senhor, obreiros para os Estados Unidos, o Ângelo necessita. obreros para Inglaterra, para Irlanda, Senhores obreiros para a Inglaterra, para a Irlanda. un matrimonio pastoral para Filipinas. Matrimónio pastoral para que possa ir para as Y le hago Filipinas. preguntas, ¿quiénes son estas personas E eu pergunto ao Senhor, quem é que são estas que pessoas
tienes preparadas. Tu já tens Es preparadas. tu obra, Señor. A obra é tua, Senhor. Revélanos. Revela-nos, ¿Quiénes mostra-nos son los quem obreros? são esses obreiros. Porque es tu obra. Porque é a obra que Y é tua. eres tú quien necesitas los obreros. E és tu quem necessita esses obreiros. No que tengas ninguna necesidad, Não é que tu tenhas alguma pero necessidade por tu compromiso Mas de pelo trabajar teu en equipo con compromiso. tus hijos. de trabalhar em equipe com os teus filhos. Por favor, ¿quiénes son Por favor, quem são estos misioneros? estes missionários? Y entonces E então el Señor nos va respondiendo. o Senhor vai nos dando as suas respostas. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Fecha os teus olhos. Queres ser discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser un misionero Estás disposto a ser um missionário? y dejarte enviar donde Dios quiera? Deixar-te ser enviado aonde Deus queira? Me ha gustado ver a mi hermano inglés. Llevo aquí 20 y tantos años de misionero. Eu gosto muito de ver este meu irmão inglês que leva aqui já 20 e picos anos como missionário. Y me dijo, ya no soy 100% inglés, ahora soy middle con portugués. Já Medio não sou portugués, 100% medio inglês, agora sou meio por meio português, meio inglês. Gloria al Señor por tu Glória ao perseverancia. Senhor pela tua perseverança. Pero ¿cuántos aquí hoy Mas quantos aqui hoje quieren dar la sabia respuesta a Jesús? querem dar essa sábia resposta a Jesus? Él dice, Ele diz: venid en pos de mí Vinde em pós de mim y yo os haré pescadores de hombres. e eu vos farei pescadores de homens. ¿Quieres hoy ser un pescador de hombres? Queres hoje ser um pescador de homens? No puedo terminar sin hacerte esa pregunta. Não posso terminar sem fazer-te essa pergunta. ¿De verdad le has dado tu vida a Cristo De verdade entregaste a tua vida a Cristo para que haga lo que Él quiera contigo? para que Ele faça aquilo que Ele queira contigo? Su voluntad que es perfecta. A sua vontade que é perfeita? Si quiere mandarte de misionero, que lo deje bien claro. Se Ele quer enviar-te como missionário, pois que Ele te manifeste de forma bastante clara. Porque lo que sí deja bien claro es que Él no quiere creyentes, sino discípulos. Mas aquilo que Ele deixa bastante claro é que Ele não quer crentes, mas sim discípulos. Hoy decide Hoje decide responderle. responder-lhe a Deus. Heme aquí, A Señor. dizer-lhe: Eis-me aqui, Senhor. He aquí tu siervo. Aqui está o teu servo. Hágase en mí según tu palabra. Faça-se em mim de acordo à tua palavra. Hágase en mí según tu voluntad. Faça-se em mim de acordo à tua vontade. Venga a mí tu reino. Venha a mim o teu reino. Reina en mí. Reina em mim. En mi cuerpo. No meu corpo. En mi alma. Na minha alma. En mi espíritu. Em meu espírito. Ponte de pie ahí para decirle, Señor, aquí Põe-te em pé aí para estoy dizer-lhe: Senhor, aqui estou. para servirte, Para servir-te. hacer tu voluntad. Para fazer a tua vontade. Cada día. A cada dia. Guíame para preguntarte lo que necesito saber. Guia-me para que te possa perguntar aquilo que necessito saber. Guíame para preguntarte en la Guía-me para Biblia lo preguntarte que na Bíblia necesito que me reveles. Aquilo que necessito que me reveles. Oh, aumenta tu humildad en mí. Oh, Senhor, aumenta a tua humildade em mim. Que yo aprenda a preguntar a tus siervos, E que a eu los possa ancianos aprender de a tu perguntar iglesia, aos teus servos, aos anciãos da tua igreja. para que no me desvíe, Para que eu não me desvie. para que tenga multitud de consejeros, Para que eu tenha uma multidão de conselheiros. porque así será la victoria. Porque assim se dará a vitória. Heme aquí, Jesús. Eis-me aqui, Jesus. Donde tú quieras que yo vaya, iré. Donde tu desejas que eu vá, eu Lo que irei. tú quieras que yo diga, diré. Donde tu queres que eu diga, aquilo eu direi. Lo que tú quieras que yo haga, Aquilo que tu queres que eu faça, eso haré. isso farei. Bendice a estos siervos y siervas, Padre. Bendice a estos Pai, hermanos. abençoa estes servos, estas Úngelos. servas, estes irmãos, unge-os. Márcalos Senhor, marca-os al rojo vivo com esse vermelho con vivo, el sello de tu com espíritu o selo do teu Espírito, para que se haga tu voluntad para en que ellos. se faça a tua vontade neles. Gracias, Padre. Obrigado, En Pai. el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe.